né? Uma semana que a gente estava aí numa grande expectativa se ia realmente acontecer essa visita, concretizou, agora sim, né, a gente sabe que Nancy Pelosi já está em território, né, está em Taiwan, já desembarcou, porém a gente viu vários tons de ameaças, né, do governo Xi Jinping em relação a essa visita americana. Para a gente entender exatamente, né, o porquê desta tensão, eu queria começar com uma explicação, né, de vocês, vou começar até com o Dumas primeiramente. Dumas, por que dessa tensão tão grande que se forma entre Estados Unidos e China por conta desta visita, Dumas? Veja, vamos um pouquinho lá para trás, a gente até explicou um pouco lá na Strike, mas muita gente acaba não entendendo ou perdendo qual é o meandro da coisa, por que a China quer Taiwan. Isso vai lá no começo da guerra sino-japonesa, que terminou sucumbindo o exército chinês com o Tratado de 1895, com o Tratado de Shimonoseki. O Tratado de Shimonoseki, a China perdeu Taiwan, teve que ceder Taiwan para o Japão. E Taiwan ficou uma terra japonesa de 1895 até 1945. 1945, quando os japoneses perderam a Segunda Guerra, de 1945 a 49, Taiwan ficou praticamente uma terra de ninguém dominava. Em 1949, quando o então líder nacionalista do Kuomintang, Chiang Kai-shek, perdeu também a guerra pela Revolução Comunista de Mao Tse-tung, ele fugiu e montou a República da China. Só que para a República Popular da China, que é a China hoje, isso nunca foi aceito. Ela sempre achou que Taiwan deveria fazer parte da China, e os Estados Unidos, desde 1979, usam um argumento dúbio. Eles consideram Taiwan parte da China, mas continuam vendendo armamentos para Taiwan em caso de uma invasão da República Popular da China e tentar anexar. O risco aí, obviamente, o que você pode perceber, primeiro, é que você teve a invasão da Ucrânia com a Rússia e a China ficou completamente em stand-by. Ela não condenou, mas também não favoreceu, ela esperou para ver, mas Xi Jinping, há tempos, já vem falando que essa história de Taiwan não pode continuar por muito tempo, mais cedo ou mais tarde, ela tem que fazer parte. Então, Xi Jinping já está dizendo isso. A visita da Nancy Pelosi, veja, ela não é uma visita simples, porque quer queira, quer não, apesar dela ser uma congressista, ela é a terceira no rol de presidenciáveis, ou seja, você tem o Joe Biden, você tem a Kamala Harris, e ela é a terceira no poder. Então, é praticamente a visita do terceiro, do segundo na linha pós-vice-presidente. E a China entendeu isso como uma bruta provocação que poderia enfraquecer o princípio de uma China só. E o problema é que o timing, Paula, Isa, não poderia ser pior. Por que o timing? Porque é a primeira visita depois de 25 anos, isso que a gente já sabe, mas está ocorrendo justamente no mês do aniversário do Exército de Libertação do Povo. E como a gente sempre diz, o chinês dá muita importância para a data. E outra, esse ano vai ter o 20º Congresso do Povo e a eleição do terceiro mandato de Xi Jinping. E não vamos esquecer, existe cada vez mais forte um nacionalismo chinês pró-unificação de Taiwan. E a China está agora num cenário econômico mais desafiador por causa dos lockdowns, por causa do Covid-19, etc., ela não vai crescer 5,5%. Então, uma maneira também de legitimar e tentar desviar a atenção dos lockdowns de Covid-19 é ameaçar os Estados Unidos, apesar de medidas militares, essas medidas militares, elas não foram especificadas. Não acho que vai ter um conflito de certa maneira, mas também não é o mesmo conflito que, eventualmente, a gente pode chamar isso daí como quarta crise do Estreito de Taiwan. A primeira foi em 1955, onde o exército chinês
acabou entrando em artilharia com o exército taiwanês. 1958, a mesma coisa. Em 1996, quando então o presidente de Taiwan visitou os Estados Unidos e a China começou a lançar bombas perto da costa de Taiwan, etc. E isso só foi contornado quando os Estados Unidos mandaram o porta-aviões USS Nimitz para o Estreito de Taiwan. É uma situação tensa. A China não pode agora capitular depois de tudo que ela fez e, obviamente, os Estados Unidos também, como a gente pode perceber, a Pelosi já pousou, não estão capitulando. Mas que fica uma tensão militar maior ao torno de Taiwan, isso é uma verdade. E o atual presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, ele fica numa posição dúbia. Ele não pode brigar nem com os Estados Unidos, que é o proteger dele, e muito menos com a China. Então fica num cenário que você tem uma tensão, e o pior dos momentos é que o TSMC, Taiwan Semiconductor Company, fica localizado justamente em Taiwan. Então você tem um problema de ativos de risco aí. Enfim, pode-se considerar, como eu disse, a quarta crise no Estreito de Taiwan, e não vamos esquecer, Xi Jinping não é Jiang Zemin, que era o atual presidente, o líder do Partido Comunista Chinês e líder do Exército de Libertação do Povo em 1996. Xi Jinping é um cara muito mais duro, que quer mostrar o poder, e o exército chinês está muito mais preparado do que estava em 1996 e parece muito mais pronto a não estou querendo dizer revidar, não acho que iremos a vias de fato, mas que é uma tensão que vai suscitar provavelmente maiores manobras e novas invasões na área de identificação de Taiwan pelo Exército de Libertação do Povo. Paulo. Olha, Dumas, a gente está acompanhando até imagens neste momento ali, né, da saída, né? Estão aguardando a saída de Nancy Pelosi ali do aeroporto em si. Ela nem saiu ainda do aeroporto, professor Marcos Vinícius, mas a China já está aí, né? Já se pronunciou, inclusive o Ministério das Relações Exteriores aí da China acabou de publicar no Twitter, né? E a própria representante que está falando neste momento, ela disse que se os Estados Unidos insistem em seguir com esse curso de ação errado, como ela frisa ali, então eles devem ser responsáveis por qualquer consequência séria decorrente disso, né? Então a gente vê que Nancy Pelosi ainda, né, está ali dentro, né, está no aeroporto aguardando aí, né, a saída dela, mas a China já trouxe mais uma vez, né, um tom ali ameaçador em relação a essa visita, que se isso continuar, né, ela vai ser, os Estados Unidos serão responsáveis aí por consequências sérias decorrente disso. Professor Marcos Vinícius, o grande ponto, né, a gente não sabe até onde essa tensão vai, mas qual a resposta aí que a gente pode esperar da China, né, que já tem feito, sinalizado várias ameaças em relação a essa visita? Olha, eu ouvi atentamente a explicação do professor, e parabéns, professor, pela abordagem histórica do assunto. Achei importante de enfatizar e fazer esse retorno na situação. Mas, analisando essa questão, Paula, eu acho que nós temos que entender assim, cada um individualmente, né? Vamos olhar para o caso de Taiwan. Qual é o objetivo de Taiwan nessa visita? Você tem os grupos de independência de Taiwan, que já há muito tempo querem ali um processo de autodeterminação, mas nós não sabemos ainda se isso corresponde aí à maioria do povo de Taiwan. E também tem outra questão importante, né, a levar em consideração, são os acordos históricos, porque Taiwan sempre se declarou também como parte de uma China só, não é? Se nós formos em 1949, quando você tem ali a cisão, a ideia é de que haveria eventualmente uma reunificação dos dois lugares. Então, por essa razão que a China sempre considerou ali Taiwan uma questão doméstica e nunca uma questão internacional, e nunca foi considerado um país do ponto de vista chinês. Mas qual é o objetivo desta visita? É fortalecer os que buscam a independência de Taiwan, e é essa ideia que
Nancy Pelosi quer dar ao criticar a questão de direitos humanos e ter um histórico que ela tem aí de muitos anos de críticas à China. Esse é o objetivo deles, para tentar aí barganhar algumas coisas diferentes com a China, a gente ainda não sabe, mas existe essa situação. Por outro lado, no caso americano, você tem aquilo que a gente chama, que os chineses chamaram muito sabiamente de a política de Instagram, porque neste momento o que você tem é um presidente numa situação difícil politicamente, a inflação alta, um Congresso que Nancy Pelosi provavelmente perderá o controle e deixará de ser aí a presidente do parlamento, e que precisa deste tipo de ação internacional, e isso é muito característico ao longo da história recente dos Estados Unidos, de buscar em ações internacionais uma unificação nacional e tentar fortalecer o partido político da ocasião. Então, eu não vejo aí que, até porque a relação comercial entre Taiwan e Estados Unidos é metade daquilo que é a relação comercial de Taiwan com a China. E eu não vejo aí, considerando a situação política e econômica dos Estados Unidos, como o país eventualmente sendo um substituto da China nesse relacionamento. E por outro lado, como o professor falou, também tem a questão doméstica na China, e você vê aí que esta é uma tentativa também norte-americana de alguma forma, interferir ali no processo interno da China, porque vem o presidente Xi Jinping, como diferente dos outros que o precederam, muito mais assertivo. Mas também isso é resultado da posição global da China, que mudou, né? Não dava para a China manter-se em silêncio, transformando-se aí na maior economia global em termos de paridade de poder de compra, e também neste processo todo que ele tem deslanchado na China para que o país cresça economicamente e assuma aí uma possibilidade maior de atuar globalmente. Então, são esses três aspectos que eu preciso levar em consideração. Taiwan, quais são os objetivos de Taiwan, quais são os objetivos dos Estados Unidos, e nessa história toda, como os chineses serão afetados. Mas eu não vejo aí, quem deverá sofrer eventualmente será o povo de Taiwan, porque você vê, né, quanto mais os chineses vierem a fazer algum tipo de sanção econômica, quem é prejudicado é o povo de Taiwan, porque certamente Nancy Pelosi não leva dentro da bolsa dela possibilidade de trocar ou de assumir algumas das relações comerciais que Taiwan tem estabelecido com a China continental. Uhum. E aí, professor, tanto Dumas quanto o Marcos Vinícius, fica à vontade para quem quiser responder. A gente falou mais cedo aqui sobre o tweet, mais cedo, agora há pouco aqui, faz menos de 30 minutos que a Nancy Pelosi, assim que pisou no território de Taiwan, já se manifestou dizendo que os esforços dos Estados Unidos vão continuar para que a democracia seja prevalecida, que esse é o que pensa o governo Biden, e a democracia, então, vai sempre ser apoiada, olha só, pelos Estados Unidos. A gente tem esse tweet aí mostrando, falando em relação à visita dela ali, apoiando a essa ilha, e agora há pouco também, por parte da China, eles se manifestaram aqui falando justamente aqui uma nota do Escritório de Assuntos de Taiwan, do Comitê Central do Partido Comunista da China, sobre a visita de Pelosi. Não importa como pessoas como Pelosi ajam para apoiar a ilha de Taiwan e conter a China. Elas não podem parar o processo de reunificação da China. A reunificação deve e será alcançada. A gente viu uma movimentação muito parecida com as ameaças que aconteceram ali antes da Rússia invadir a Ucrânia. A gente tem imagens ao vivo, então, da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos saindo neste momento ali, sendo escoltada com muita segurança, muitos policiais ali fazendo essa escolta ali da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, que acaba de deixar o aeroporto de Taipei ali em Taiwan. Então, já tem uma pessoa fazendo essa sinalização ali, direcionando o caminho em que esses carros devem seguir. Então, Nancy Pelosi, que fez esses tweets ali, já do aeroporto ali, mal desceu do avião, já fez esses tweets para dar uma satisfação a todo mundo do que ela foi fazer lá. Então, a gente já tem essas imagens mostrando que ela sai em segurança até então desse aeroporto.
Marcos Vinícius e professor Dumas, havia uma especulação e até informações de que realmente o governo chinês poderia até abater o avião de Nancy Pelosi, poderia fazer algo mais violento ali contra a representante da Câmara dos Estados Unidos. Vocês acreditam que realmente possa escalonar aí uma guerra diante de todas essas tensões, né? A gente estava falando ali das possibilidades, mas agora, a partir deste momento em que a gente vê se acirrando sanções econômicas, não declaradas ainda como sanções contra a China, e também a Alemanha se manifestando que vai apoiar os Estados Unidos, vocês acreditam que possa ser já algo parecido com o que aconteceu com a Rússia? Perdão, isso em princípio não, né? Eu não vejo aí, não é a primeira vez que o presidente da Câmara de Deputados americano visita a China. O Newt Gingrich esteve lá faz muitos anos, acho que quase um quarto de século, e houve ali também, eu não vejo aí o presidente Xi Jinping querendo alterar o rumo que ele estabeleceu para o crescimento econômico da China nos próximos anos. Isso é uma turbulência a mais neste processo todo. Os chineses já declararam que que Taiwan é parte da China, historicamente existe todo esse relacionamento, e o que a gente vê é que é meramente mais uma pedra aí que o governo dos Estados Unidos tem utilizado nessa política de contenção ao avanço chinês. Então, não acredito aí, né, pipoca uma série de teorias de que eles iriam atacar o avião, de que estavam escoltando, tudo isso faz parte, infelizmente, desta constante onda de intervenção por parte dos Estados Unidos, da tentativa de influenciar, em vários casos, em situações domésticas. Então, não acredito aí que a China vá tomar esse tipo de atitude. Compartilha da mesma opinião? Vai ter guerra assim como aconteceu na Ucrânia? Como acontece ainda, né? Não acredito. Eu compartilho a opinião do professor Marcos. Eu acho que isso já vinha acontecendo. Agora, parece que os Estados Unidos, pelo menos não é o Joe Biden, como eu disse, o presidente do Congresso está falando que apoia a democracia em Taiwan. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando lê as coisas. O que significa apoiar? Os Estados Unidos sempre colocaram uma posição dúbia em relação a uma possível invasão de Taiwan pela China. Continua vendendo armamentos, mas nunca falaram que iria ajudar. Agora, se por um acaso isso for corroborado, apoiar em caso de invasão, que aliás Joe Biden falou isso, mas não foi isso que ele quis dizer. Ele falou que business as usual, tudo continua como está, continuamos apoiando nossos amigos taiwaneses. E logo depois, isso foi coisa de uns 2 meses atrás, logo depois a Casa Branca falou, olha, nada muda. Os Estados Unidos continuam apoiando, mas continuamos com a política dúbia de defender Taiwan. Então, precisa saber até que ponto, não acho que essa política dúbia do tipo, olha, se você invadir, eu vou contra-atacar certamente, isso seria um passo bem além da política externa de Biden. Não acho que ele faria uma coisa dessa, porque aí sim seria uma provocação. Agora, que Xi Jinping já está falando, como Vladimir Putin fala desde 2003, em relação à Ucrânia, não tem nada a ver com a OTAN isso daqui, em relação à Ucrânia, em relação à OTAN, no ano passado, que a Ucrânia não era um país independente, Xi Jinping também fala desde que tomou posse em 2012. Como nós falamos aqui, essa história de Taiwan não pode ficar indefinidamente. Olha, ele não está jogando palavras ao léu. Então, como eu sempre digo, chinês adora datas. 2027 também é o centenário do Exército de Libertação do Povo. Alguma coisa, você não fala isso se não está planejando alguma coisa. Agora, é óbvio que Xi Jinping e o Exército de Libertação do Povo estão olhando e aprendendo com os erros e acertos da invasão da Ucrânia.
Eu não sou especialista militar, mas ele já entendeu que se é para atacar, o negócio tem que ser rápido e furioso, de forma a tomar completamente a ilha. Mas espera um pouquinho, os Estados Unidos não tem base militar em Guam, não tem base militar no Japão, não tem base militar na Coreia. Sim, mas um ataque maciço dos chineses a Taiwan e rápido, anfíbio, não daria nem tempo dos Estados Unidos a regimentar todas as tropas para tentar defender Taiwan. Aí você teria uma guerra de Taiwan. Veja, não vamos esquecer, a China não é a Rússia. A Rússia é um bruta de um país enorme, que ela produz o gás natural, petróleo, alimento, etc. Mas, como eu sempre digo, a China é um país, sim, mas ela faz parte de um bruto emaranhado de supply chain. Então, ela entrar numa guerra, justamente com os Estados Unidos, precisa pensar muito bem e sofrer sanções, que isso seria... Se o mundo já está sofrendo com uma guerra, que é a Ucrânia e Rússia. A Rússia não é nem um terço do que é a China em termos de importância econômica. Se a China entrar e essas sanções irem para a China e os Estados Unidos se envolver numa guerra com a China diretamente, isso é uma hecatombe econômica que pode acontecer. Por isso que, obviamente, ninguém está esperando isso daí, mas as tensões ocorrem, mas a gente também sabe que, às vezes, as guerras começam com miscalculation, com um cálculo errado, com um avião abatido errado, com um míssil que caiu no lugar errado e a resposta é diferente. Não acho que isso vai acontecer. Por outro lado, acho sim que mais cedo ou mais tarde, Taiwan vai acabar fazendo parte da China continental, que inclusive isso me lembra até a capa da Economist, coisa de um ano atrás, mais ou menos, que era escrito assim: Taiwan, o lugar mais perigoso do mundo. Isso antes da guerra da Rússia e da Ucrânia. Então eu acho agora, tirando a Ucrânia, Taiwan o lugar mais perigoso do mundo, sim. Olha, a gente está vendo aí uma grande movimentação, viu, Dumas? Eu sei que nesse momento há vários seguranças, a gente está falando aí desse risco todo em relação, a gente está vendo uma grande movimentação no hotel, onde neste momento, né, chega aí toda a comitiva, o carro trazendo Nancy Pelosi ao hotel onde ela ficará hospedada aí, né? Olha só, a movimentação, correria, né, da imprensa em geral, a gente que já participou de várias coberturas jornalísticas sabe exatamente, né, essa questão aí de pegar o melhor ângulo, a melhor imagem, inclusive estamos aí com a câmera no ar, né, ao vivo, trazendo essa movimentação, vários curiosos, né? A população em geral ali também, né? Indo até o local, registrando esse momento e uma grande correria por parte até da imprensa, que aguarda aí a chegada de Nancy Pelosi ao hotel onde ela vai ficar hospedada em Taipei aí, em Taiwan. A gente estava acompanhando, né? Durante até a sua resposta, o trajeto dela foi rápido ali do aeroporto até a chegada do hotel. Ela tinha acabado até de sair ali do aeroporto e neste momento, então, toda a comitiva já chega no hotel e muita gente aí aguardando, né? Nancy Pelosi, que já falou, inclusive, né? Ao desembarcar, ela falou que a visita de nossa delegação a Taiwan honra o compromisso inabalável dos Estados Unidos em apoiar a vibrante democracia de Taiwan. E a gente percebe aí que a população, né, de Taiwan, ao que tudo indica, parece realmente apoiar esse gesto de Nancy Pelosi chegando a Taiwan, trazendo, né, esse tom aí de democracia, conforme os Estados Unidos gosta de frisar. Ela falou que nossas discussões com as lideranças de Taiwan reafirmam todo o nosso apoio ao nosso parceiro, promovem nossos interesses compartilhados, incluindo o avanço de uma região do Indo-Pacífico livre e aberta. Ela ainda falou que a solidariedade dos Estados Unidos com os 23 milhões de habitantes de Taiwan é o mais importante hoje do que nunca, pois o mundo enfrenta uma escolha entre autocracia e democracia. Falas que foram feitas dentro até do próprio aeroporto, assim que ela desceu da aeronave, já se pronunciou em relação a essa visita e a gente acompanha, né, uma grande expectativa aí. Ela acaba de chegar então ao hotel, uma grande movimentação, não só de imprensa, mas da população que foi ali, né, ver Nancy Pelosi chegando exatamente, segundo ela, vem trazendo exatamente uma solidariedade dos Estados Unidos com esses, né, moradores aí de Taiwan. Bom, eu queria vou voltar antes de eu voltar com os dois professores aqui, só a Débora que está me chamando para atualizar uma outra informação. Fala, Débora. Fazer aí uma repercussão
com o Dumas, também com o professor, né, Marcos Vinícius. O Dumas estava muito bem falando aí, ele que disse que, lembrou, ele não é especialista em operações militares, mas falando sobre essas possibilidades aí de respostas, inclusive aos Estados Unidos. Mais cedo, viu, Dumas, o Ministério das Relações Exteriores da República Popular da China já se manifestou, né, inclusive também através da mídia, né, estatal lá chinesa, e eles já foi esclarecido e até está sendo divulgado por toda a mídia internacional, até por veículos lá da própria Rússia mesmo, da Ucrânia, por todos os lugares, esse mapa aqui, que foi anunciado pelo Ministério das Relações Exteriores da República Popular da China, e onde tem esses quadradinhos vermelhos aqui, ou seja, em volta de toda a ilha ali de Taiwan, serão realizados exercícios em um total de 6 áreas ao redor, então são 6 áreas exatamente aqui, né, em volta, no entorno aqui de toda a ilha de Taiwan, a partir do dia 4 de agosto. Do dia 4 de agosto ao dia 7 de agosto, então, né, a República Popular da China, o Exército de Liberação do Povo Chinês, vai executar exercícios militares no entorno de toda a ilha lá de Taiwan. E como você muito bem estava falando, né, Dumas, às vezes uma guerra se estoura por causa de um erro de cálculo ali, né? Um avião, como você muito bem disse ali, abatido errado. Então, por isso eu queria trazer essa repercussão, porque de acordo com esse mapa aqui, e a partir do dia 4 vai ter exercício militar, né? Isso já sendo uma resposta, ali, um posicionamento da República Popular da China. Ou seja, essa tensão, então, pode aumentar, na sua opinião? Veja, não tem a mínima dúvida, porque a China não pode blefar. E, de novo, ela falou, você vai enfrentar com fogo e fúria. Vai enfrentar com fogo. Fogo e fúria foi o Trump. Vai enfrentar com fogo, ou seja, era bem esperado que esses exercícios aí continuariam. Mas que nem eu falei, veja, você pode cada vez mais próximo, eventualmente o miscalculation abater um avião taiwanês. Abater um avião taiwanês, chega um momento onde os Estados Unidos precisam se posicionar. Porque se você abate um avião taiwanês erroneamente por um miscalculation, é hora dos Estados Unidos se posicionar, porque isso é uma declaração de guerra. Se você abateu, isso é uma declaração de guerra, e o outro vai responder com uma declaração de guerra, você está numa tensão que é um DEFCON quase 2. Um cenário de tensão absurdo. E a Pelosi, de novo, ela é congressista, é presidente do Congresso. Ela não representa ainda as palavras do presidente da República, presidente dos Estados Unidos. Tanto é que o Pentágono já deixou claro que era melhor ela não visitar. E, de acordo com declarações de Joe Biden falou, olha, o Congresso é independente. O Pentágono aconselhou ela não ir, eu não posso fazer nada. Acho um pouco de exagero, os dois são democratas, era bem óbvio que numa conversa falou, olha, Pelosi, não é o momento, mas vendo que existe uma nova geopolítica, um novo tabuleiro geopolítico, uma multipolaridade entre Rússia e China, os Estados Unidos quiseram mostrar o seu poder dentro do Indo-Pacífico, visitando principalmente os seus aliados e ainda jogando duro, visitando Taiwan e dando essa declaração. Agora, é aquela coisa, como eu sempre digo, o miscalculation e ser atacado de uma forma errada ou até proposital, por exemplo, essa aglomeração aí, você imagina, Deus me livre, se algum atentado terrorista ocorre. Então essas coisas precisam tomar cuidado, você está numa corda bamba, onde você tem as 3 maiores superpotências do mundo, Rússia, China e Estados Unidos, se estranhando e numa rota de colisão bastante provável nos próximos anos. Professora, isso que você comentou realmente é muito estranho, né? A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que é aliada ali, que é democrata, né, junto com Joe Biden, visitar, sendo o Joe Biden contrário, né? Os Estados Unidos que
tem ali seu Ministério de Relações Exteriores, certamente deve ter concordado e dado o sinal verde para que essa visita acontecesse, justamente pelo que você acabou de dizer, que envolve segurança aí de uma representante dos Estados Unidos lá fora. Mas você tinha comentado também que que o Biden não teria interesse ali, não seria louco de ter essa intenção de escalonar uma violência ali com a China. A gente viu a maneira como os Estados Unidos saíram do Afeganistão. Biden escolheu um caminho que parecia destinado ali a infligir os danos máximos aos interesses dos Estados Unidos. Ele fez isso, em vez de parar e aprender com isso, talvez demitir até pessoas responsáveis, né? Pegou muito mal essa saída do Afeganistão. E não apenas essa retirada autodestrutiva do Afeganistão, ele também depois partiu para outra direção, provocando mais um conflito ali no leste europeu, financiando muito esse conflito. Queria saber a opinião de vocês, né? Ele, diante desses acontecimentos, né, a gente vê que ele poderia ter coragem de realmente escalonar ali com a China uma guerra até. E por quê, né? O que acontece ali com o presidente dos Estados Unidos em relação a esses acontecimentos com a política externa? Para os dois professores. Não sei, Marcos, você vai, vou eu? Não, pode ir, professor. Eu vou? Pode ir? Veja, eu acho o seguinte, os Estados Unidos, eles têm aliados no Japão, eles têm aliados na Coreia do Sul, eles são aliados de Taiwan, eles são aliados das Filipinas, eles são aliados da Austrália. Se, por um acaso, ocorrer uma invasão de Taiwan pelos chineses e os Estados Unidos não responderem, imagina como se sentiriam os sul-coreanos. Espera um pouquinho, você falou que de certa maneira você ia ajudar. Eu estou aqui a 200 quilômetros em cima da minha cabeça, o Kim Jong-un lançando bombas nucleares, ogivas, mísseis balísticos em cima do Japão, e que ele pode lançar, não precisa nem míssil balístico. Posso ou não posso confiar nos Estados Unidos em caso de um ataque? Então, usando uma linguagem coloquial, Estados Unidos, você vai roer corda mesmo com os teus aliados aqui na Ásia? É isso que eu estou entendendo? Isso certamente daria mais força para a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, veja, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul ainda estão em guerra. Não foi feito nenhuma declaração de paz. Eles estão no armistício, depuseram as armas. O Japão, que é outro inimigo da China, vendo que os Estados Unidos roeram corda em Taiwan e provavelmente podem roer corda também na Coreia do Sul, então vai ter um polo geopolítico totalmente centralizado e dominado pela China. É questão de saber o que os Estados Unidos querem. Ele quer continuar com o pé lá, ele precisa defender Taiwan. Se por acaso ele não defender Taiwan, os outros aliados vão sentir que não dá para confiar num parceiro ou num aliado que se diz tão predisposto a defender um inimigo comum, entre aspas, que é a China. Então, os Estados Unidos estão num processo, numa situação tenebrosa. O problema não é Taiwan, o problema não é a Coreia. O problema é Taiwan, Coreia, Japão, Filipinas, Austrália, tudo. O problema é a Ásia como um todo. Você abriu mão de tudo, obviamente os outros aliados vão se aliar à China. Falou, olha, se eu não posso contar com os Estados Unidos, então é melhor eu me aliar com o meu inimigo. Os Estados Unidos, então, serão expulsos. Aí sim que você começa a ter uma supremacia chinesa completa no Indo-Pacífico e a expulsão dos Estados Unidos dessa região. É questão de saber como é que se vai se tratar a política externa dos Estados Unidos. Não sei o que o professor Marcos acha. Fica à vontade, professor. Eu estava pensando aqui sobre a questão. Isso que o professor levantou é muito importante, né? São os Estados Unidos um parceiro confiável ou não? Essa é a pergunta fundamental que todo mundo se faz. Na questão econômica, a resposta é não. Não é? Se você lembrar, quando houve a crise financeira no Sudeste Asiático, os Estados Unidos pularam fora, não é? E os países da região entenderam que, como relação econômica, os Estados Unidos não são um parceiro confiável. Por essa razão que houve ali um crescimento da presença econômica chinesa na região, grandemente incentivado por essa crise. A questão militar é que você vê, por exemplo, isso é verdade, que os Estados Unidos, nesta política de contenção
a China tem tentado, desde Obama, criar essa ideia de Indo-Pacífico. Só que os indianos também, embora tenham uma história ali com os Estados Unidos, inclusive com o presidente Bush, os indianos tinham uma maior proximidade, os indianos também não estão caindo muito nessa história porque sabem que não poderiam ali, não têm a certeza se houvesse um confronto, se os Estados Unidos estariam dispostos a sacrificar vidas americanas justamente nesse processo todo de uma guerra contra a China. Então, Isa, é sempre aquela dúvida, né? Você lutar contra um país pequeno, como Iraque, é mais fácil de você achar que ganhou uma guerra, mas você vê que desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos também não têm tido muitos sucessos nessa questão bélica. Então, é complexo. Você tem esta movimentação do xadrez internacional, a ideia é de conter a China em todos os fóruns que for possível, só que os chineses, neste sentido, têm tido a sabedoria de não cair, não é, nas cascas de banana que tem sido colocada pelos Estados Unidos ao longo desses 20 anos em que a China começou a ascender aí mais em maior relevância internacionalmente. Agora, o presidente Biden, voltando aí à questão que você falou, ele não é um presidente forte, não é? Ele tem se mostrado aí um presidente muito aquém das expectativas daquele presidente que queria unir o país, queria levar uma grande mudança. O que a gente notou é que mudou talvez um pouquinho na forma, mas o conteúdo dele com relação às políticas do presidente Trump são muito próximas, e o que ele faz também é um pouco parecido até com o que o Clinton fazia quando era presidente. Toda vez que tinha uma crise doméstica, ele recorria à questão internacional para revigorar aí o partido, o nacionalismo, toda uma série de coisas que vem em razão disso. Mas o fato é que ele vai descobrir no dia 8 de novembro se esse tipo de situação, esse tipo de tentativa efetivamente resolveu o problema político que ele enfrenta hoje em dia e que eventualmente deverá levar ainda a ele ser um presidente de um mandato só. Então a fraqueza de Biden é que talvez gere este pipocar de iniciativas na política externa que você se pergunta, bem, estamos provocando, querem uma guerra? Qual é o objetivo disso tudo, né? Porque a gente já viu que, embora os Estados Unidos acreditem que possam lutar duas guerras ao mesmo tempo, a dúvida é se essas duas guerras conseguem ser contra a Rússia e China. Vou continuar aqui depois com o professor Marcos Vinícius. Eu queria só ver, Dumas, como que está seu tempo, né? Estou até perguntando aqui ao vivo. Pode ficar aqui? Você prefere já, né, se despedir aqui da gente? Fica à vontade. Não sei. Depende do que você. Se você tiver tempo, então eu vou fazer essa pergunta para vocês dois. Pode fazer. Então vou fazer mais uma então aqui. É que jornalista é assim, né? Vocês são de casa, vocês já me conhecem, né? Eu fico aqui, deu espaço, a gente abusa. Mas é que me chamou a atenção esse ponto, professor Marcos Vinícius, que você estava até falando, exatamente ali, até seu último artigo, né, que você trouxe aí a grandeza de um único país. Nas últimas 7 décadas, né, vamos dizer assim, Estados Unidos mantiveram ali uma posição invejável nesse tabuleiro. Até quando você falou tabuleiro, eu lembrei do seu artigo, né? Trazendo aí, né, uma posição diferenciada nesse tabuleiro, os possíveis concorrentes, segundo, né, nesse teu artigo você trouxe aí que se encontravam destruídos após a Segunda Guerra Mundial, e a gente viu aí, né, uma fortaleza americana sendo construída. Porém, né, os últimos cenários, né, desse tabuleiro, a gente começou a perceber uma grande posição, uma grande força até da China, inclusive até num outro artigo seu, professor, você falou da China, um parceiro indispensável comercial para o resto do mundo. Eu gostaria de entender um pouco mais, né, da sua visão em relação a essa fraqueza hoje americana, né, que você citou, porém uma fortaleza durante várias décadas, né? Será que Estados Unidos acabou subestimando um pouco a China, né, nessa criação aí, grande criação comercial das últimas décadas? Eu sempre... O que me impressiona na história chinesa é que os Estados Unidos, claro, têm uma série de vantagens geográficas a seu favor, uma série de coisas, mas não há dúvida de que o cenário
de derrota dos países e na Segunda Guerra Mundial, toda aquela situação econômica complicada, nós vimos que até a década de 70 o Reino Unido ainda tinha racionamento em razão das questões de recuperação da Segunda Guerra Mundial. Então o que você vê é que os Estados Unidos conseguiram reinar supremos depois da Segunda Guerra Mundial porque era a grande fábrica do mundo. Só que à medida que essa fábrica foi ficando mais cara e, inclusive, abusando muitas vezes do poder que tem, e um dos poderes que os Estados Unidos têm abusado muito é a questão de ter o dólar como reserva mundial, porque isso dá a um país, dá um privilégio exorbitante ao país, como dizia Giscard d'Estaing. O que a gente nota é que os Estados Unidos vêm abusando dessa posição, vêm se endividando, e todo aquele sistema que foi construído nas últimas décadas é para proteger aí o interesse norte-americano e a preponderância da hegemonia americana globalmente. Agora, o que surpreende no caso chinês, e isso eu sempre acho que você tem que reconhecer, é que nos últimos 40 anos a China conseguiu um crescimento global baseado no comércio, baseado num processo de industrialização, sem ter recorrido à necessidade da guerra e sem ter de contar aí com a devastação global, como você observou na Segunda Guerra Mundial. Então, este processo de crescimento chinês surpreende. Só que é um processo completamente diferente daquilo que a gente viu na questão da União Soviética. E o que nós notamos, e esse que é o grande desafio aí, é que a única tentativa, a única forma que nós temos observado que o mundo quer lidar, que os Estados Unidos quer lidar aí com a China e também os países da União Europeia, segundo o comunicado que eles fizeram, o relatório que eles fizeram alguns anos atrás, é de tentar aí, ao demonizar todo esse processo, e demonizar a própria China, se construir uma política de contenção. Só que esqueceram muitas vezes de que neste processo todo, os chineses souberam navegar e construir parcerias comerciais que lhes garantem aí essa imprescindível do sistema global. E é por essa razão que a China conseguiu avançar em terrenos em áreas que eram dos Estados Unidos. Tanto é que ela é a parceira comercial número 1 de mais de 120 países e os Estados Unidos não chega a metade disso. Então você vê que os chineses tiveram essa habilidade e o resultado é que, como os Estados Unidos abusaram um pouco disso, o mundo também achou que muito do discurso não correspondia efetivamente à ação. Eu quero ouvir a opinião aí também do Dumas sobre este assunto, mas primeiro, antes, Dumas, só aproveitar aqui, agradecer essa audiência que está aqui acompanhando esta cobertura especial da BMC News, né, neste momento, onde a gente está trazendo, né, esse assunto tão importante mundialmente, inclusive com dois grandes especialistas. Você que está aqui chegando aqui na programação da BMC News, obrigada pela sua audiência, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, importante aqui para a gente também esse número de inscritos, então peço aí já aproveitando aqui que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, deixem seu like. Agora sim, Dumas, por favor, sua opinião em relação, né, a esse poder aí que, né, do tabuleiro de xadrez, como o professor Marcos Vinícius trouxe aí dos Estados Unidos, né, tomando aí, né, trazendo aí, a gente vendo, né, dois grandes países, duas grandes economias aí, agora em situações opostas, né, a sua visão em relação a isso? Veja, a China, os Estados Unidos, obviamente, subestimaram a China em relação à contenção. Além de ter subestimado, os Estados Unidos aproveitaram da China. Como assim aproveitaram da China? Porque a China tinha um modelo de crescimento econômico, como o professor falou, muito mais voltado para o comércio internacional e investimento. Só que esse modelo comercial voltado para comércio internacional e investimento preconizava o quê? Uma maxi-depreciação cambial, ou seja, uma manipulação cambial, salários aumentando aquém da produtividade do trabalhador, terras que eram subsidiadas, uma repressão financeira, conta capital fechado, juros subsidiado, é óbvio que você fica um polo exportador. Então, se você quiser conter um país, é normal. Agora, os Estados Unidos aproveitaram muito na década de 90, na década de 2000 até 2008,
dos produtos chineses que vinham muito mais baratos e conseguiram colocar o novo normal da economia norte-americana crescendo com menor inflação. Você vai no Walmart, era tudo made in China, continua tudo made in China. Por quê? Porque as empresas faziam outsourcing na China e conseguiam controlar a política econômica que dava legitimidade aos governos militares. Quer dizer, como é que você vai tentar conter um país se é esse mesmo país que dá legitimidade ao teu governo, propiciando uma bonança econômica e períodos de baixa inflação e crescimento econômico? Então, é aquela coisa, Deng Xiaoping já até falava, vamos tatear, vamos esconder as nossas forças por enquanto. Agora eles estão mostrando as forças. Os Estados Unidos aproveitaram também. Eu falo, olha, eles montaram o mundo. Não, os Estados Unidos aproveitou. E vamos combinar, não foi o chinês que botou a arma na cabeça dos americanos e falou, você vai comprar de mim. Os Estados Unidos aproveitaram, se legitimaram politicamente, graças a uma bonança econômica durante os anos 2000, os exuberantes anos 90, e nesse meio tempo elas foi se constituindo, se construindo economicamente e militarmente. E agora fica difícil de conter. Por isso que a gente falou no começo do nosso bate-papo aqui. Nós estamos falando da 4ª crise do Estreito de Taiwan. E olha como o speech de Jiang Zemin, que era do 3º crise de Taiwan, de 1996, está bem diferente do speech do Xi Jinping. Ou seja, que nem a Débora colocou, você está com exercícios em 6 partes, cercando completamente toda a ilha de Taiwan. Cercando toda a ilha de Taiwan, ou seja, o que falta para você dominar isso daí? Então você está num momento que demorou. Você se aproveitou de mim, enquanto você se aproveitava, eu construí um império por trás, inclusive um império nuclear. Agora, como é que a gente fica? Somos 2 cachorros muito grandes para começar a brigar. Eu quero chamar agora o Twitter da Embaixada da China aqui no Brasil. Eles acabaram de se manifestar após a chegada de Nancy Pelosi, falaram o seguinte: em 2 de agosto, desconsiderando a forte oposição e sérias representações da China, a presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitou a região chinesa de Taiwan. Esta é uma grave violação do princípio de uma só China e das disposições dos 3 comunicados conjuntos China e Estados Unidos. Então, aí a declaração oficial da Embaixada da China aqui no Brasil. Minha pergunta é a seguinte: a gente viu o Brasil sendo neutro ali no conflito no leste europeu entre Rússia e Ucrânia, né, por relações comerciais, ali como a gente vem falando ao longo desses meses, fertilizantes, enfim. Agora a gente tem Brasil, parceiro de Estados Unidos e China, grandes parceiros comerciais. Como é que ficaria o Brasil nessa história? Ficaria numa posição de neutralidade ou eles exigiriam alguma posição, esses países? Os dois. Essa pergunta é difícil. Não, eu acho o seguinte, veja, se o Brasil já exerceu uma posição de neutralidade numa invasão, numa guerra, eu não acho que haja necessidade do Brasil exercer uma posição pró-Taiwan agora. De jeito nenhum. Veja, o Brasil tem uma posição que é um país só. Ele não precisa se posicionar a respeito da visita de Nancy Pelosi. Agora, o Brasil tem uma posição, assim como vários países, não me recordo ainda se o Paraguai considera Taiwan um país independente. Certamente, o Brasil não considera Taiwan um país independente. Então, eu acho que não precisa demonstrar absolutamente nada, se manter neutro, não é uma guerra, é uma visita, e não precisa apoiar e continuar falando que apoia uma única China, que, aliás, é exatamente o discurso dos Estados Unidos. Apesar de agir diferente, os Estados Unidos continuam usando o discurso de apoiar uma única China. Então, por que o Brasil vai dizer o contrário? Vai ir contra os Estados Unidos, mas de jeito nenhum. Olha, apoiamos uma China só. Não tenho nada para falar sobre Nancy Pelosi. Eu acho que essa deveria ser a posição do Ministério. Aliás, não foi nem pedido uma posição.
Não se trata de um incidente de guerra. Eu acho que isso aí, mas se for chamado, na minha opinião, olha, a posição da República Federativa do Brasil, continuamos apoiando uma China só. Acabou. Não tem mais nada para falar, não estamos em guerra. Ô, Dumas, só para, antes, professor, de você complementar, só para pegar um gancho aqui exatamente, né? A gente já viu a China agora trazendo, né, uma informação de que vai suspender temporariamente, por tempo indeterminado, ali a importação dos produtos, né, de Taiwan. Num possível conflito, né, declarado, igual você falou, de uma posição neutra do Brasil, o que a gente perderia até economicamente? A gente poderia perder economicamente se de repente a China começar a colocar sanções? Vamos pensar numa figura ao contrário do que a gente vê lá da Rússia. Mas a China aí colocando sanções nos seus parceiros comerciais, né, que se manterem neutros. A gente tem uma balança, né, comercial com uma importância muito grande com os dois países, claro, tanto os Estados Unidos quanto a China. E você, né, Dumas, grande especialista, tem até um livro, né, eu tô até lendo esse livro aí, sobre China versus Estados Unidos, muito bom, por sinal, o livro de Roberto Dumas, que está escrevendo até o próximo, vai ter que atualizar agora, né, Dumas? Mas eu queria entender mais economicamente, né, o que a gente poderia sofrer, os impactos que a gente poderia sofrer se esse conflito se escalonar? Assumindo que o conflito se escalone, que nem eu falei, isso aí teria uma hecatombe. Se por acaso essas sanções vier da China, primeiro, ela precisa tomar cuidado. Aquela coisa, você vai dar um tiro no pé. Eu vou colocar sanções no Brasil. Você poderia colocar sanções no México. Você poderia colocar sanções em outros países que você compete. O Brasil é um país altamente complementar em relação ao comércio internacional. Eles importam exatamente aquilo que eles precisam. Nós não somos, entre aspas, a minha indústria não compete, eu não tenho indústria para competir com a indústria chinesa. Então eles precisam do meu agronegócio. Então colocar sanção aqui, ele vai ter que colocar sanção na Argentina, ele vai ter que colocar sanção na Ucrânia, ele vai ter que colocar sanção na Irlanda e outro que fornece também carne bovina e leite, Austrália e Nova Zelândia. Mas veja, ele não tem capacidade de alimentar o povo chinês sem esses países. Então me preocuparia muito mais aqueles países que têm uma pauta de exportação semelhante, que é como chama as maquiladoras do México e o Assembled Companies na China, que é o México e China, do que Brasil. Eu acho que sanção em relação ao agronegócio brasileiro, eu acho que esse seria o último para nós nos preocuparmos. Não quer dizer que isso não possa acontecer, mas tem muitos outros países aliados dos Estados Unidos que poderiam, sem prejudicar o crescimento econômico chinês, que eventualmente ocorreria justamente no momento onde, lá atrás, Hu Jintao e Wen Jiabao já falaram: nós queremos transformar a economia chinesa muito mais voltada para o consumo do que para o investimento. Para isso, eles estão aumentando a renda do trabalhador chinês. Ora, aumenta a renda do trabalhador chinês, pela pirâmide de Maslow, ele acaba comendo mais. Por isso que o agronegócio se dá bem. E justamente agora vai colocar sanção no agronegócio, acho um pouco difícil, porque vai exatamente contra a política de mudança de modelo econômico. Tem outros países para ele colocar, eventualmente, sanção, num primeiro momento, caso o conflito se escale. Paulo. Professor Marcos Vinícius, essa semana, inclusive, né, o professor Marcos Vinícius esteve com a gente aqui, trazendo também sua visão, a gente estava acompanhando, e eu lembro que você falou, né, numa possível, né, situação desta que vem, né, apertando ainda mais essa tensão entre China e Taiwan, China poderia deixar realmente de importar alguns alimentos de Taiwan, e nós somos fornecedores, e que, de repente, o Brasil poderia até vender, né, esses alimentos e acabar, né, suprindo a necessidade da China nessa situação. Eu queria entender a sua visão, né? Quais os pontos que você acredita aí que a gente, como Brasil, nós aqui, Brasil, né, que temos força no agro também, poderíamos ou não ser beneficiados, né, em relação a essas, né, punições agora que a China tem colocado a Taiwan? Paula, você precisa se movimentar rápido nesse cenário, né? Até para você querer estabelecer as linhas de venda a eventuais consumidores nessa troca, aí caso exista de fato uma série de sanções implementadas pelos chineses contra Taiwan.
Mas um aspecto fundamental, que aqui é importante de enfatizar, é que uma das razões pelas quais a China quer o controle do sul do Mar da China, e também o Estreito de Taiwan faz parte dessa questão geopolítica, é que se você pensar, isso baseado nas históricas guerras do ópio que aconteceram entre britânicos e chineses, uma das coisas que os chineses tiveram restritas na ocasião foi justamente o acesso ao mar, não é? Então, se você repetisse este cenário de guerra e os chineses não tenham controle do mar, e isso seja ali fechado por 2 ou 3 porta-aviões, ou alguns, você teria um cenário global de desabastecimento da questão de produtos de tecnologia ou de tudo aquilo que a gente consome chinês. Então, Paula, como o mundo mais ou menos terceirizou toda a produção industrial, uma grande parte da sua produção industrial para a China, o que você vai ter aí é justamente um desabastecimento global de vários produtos. Você vê, por exemplo, a questão do chip, como já está afetando aí a indústria global, já vem afetando isso há algum tempo, e você começa a ver outras coisas que provavelmente fariam extrema falta no mercado e teria aí um efeito disruptivo. E você não tem indústria no mundo que consiga substituir de uma maneira rápida aquilo que os chineses construíram ao longo dos anos em matéria de infraestrutura, de distribuição e de portos, inclusive. Então você vê a questão das máscaras que nós vimos durante a pandemia, não teve um país no mundo que conseguisse, mesmo que quisesse depois, ter a capacidade de produção que os chineses estabeleceram. Então uma guerra ali, e provavelmente esta seria a iniciativa principal, o bloqueio, você não pode esquecer que os principais portos da China estão localizados ali naquela região. Eventualmente você teria aí um problema global de falta de produtos e isso seria extremamente prejudicial. Então, por um lado, se nós pensamos, o agro pode ganhar, nós não podemos esquecer como é que vai ser feito o acesso deste produto, desta produção à China, tanto na questão da entrada como na saída. E me parece aí, é por essa razão que gato escaldado tem medo de água fria, é a razão pela qual os chineses agora aprenderam nesse longo processo que controlar ali, quem controla o mar, controla o mundo, né? Como diziam os romanos, e quem controla aquela região marítima controla justamente o acesso ao comércio internacional e não se torna vulnerável a quaisquer tipos de inserção militar por outros países. Bom, eu queria aqui, só mais uma vez agradecer vocês dois grandes profissionais aí, que a gente tem aqui muita admiração na BMC News, sempre trazendo esse conhecimento muito importante aqui pra gente, inclusive, Dumas, eu falei do seu livro, estou aí tentando, finalizar, mas eu falo com mãe de filho pequeno, a gente só consegue ler algumas páginas por dia, muito bom mesmo, e eu sei que você já estava escrevendo o próximo, eu acredito aí, que talvez tenha que trazer alguma mudança nesse seu livro agora, com esse acontecimento tão importante, mas queria, mais uma vez, agradecer, Dumas. Muito obrigada aí pela sua participação. Sempre estamos aqui. Obrigado, Paula. Obrigado, Luísa. E sempre um prazer dividir uma bancada com o professor Marcos. Então já está aqui agendado, marcado. O professor Marcos que está aí, quase indo embora, já para a China novamente, professor? Só Deus sabe, viu, Paulo? Agora, acho que agora, ficou um pouquinho mais complicado ainda. Tem que marcar esse encontro. Temos que sim. Só professor Deus Marcos sabe, Vinícius. só Deus sabe. Eu vou pedir para você continuar com a gente, professor Marcos Vinícius, vou só liberando aqui o Roberto Dumas, tem compromissos aí no banco também. Daqui a pouco eu volto com o Marcos Vinícius para mais uma pergunta. Eu só queria ir com a Débora agora rapidamente, que está me chamando aqui para atualizar, como que está a reação toda aí do mercado diante desta situação, envolvendo aí a presença de Nancy Pelosi chegando lá em Taiwan. Fala, Débora. Vamos lá, Paula, olha só, lá nos Estados Unidos, eu acho que ainda muito refletindo essa questão do pouso em segurança,
né, da Nancy Pelosi por lá. As bolsas conseguiram inverter aí para o sinal positivo, estão sustentando. Aqui a gente segue esse bom humor também, por enquanto, dos Estados Unidos, mas o dia ainda vem marcado de volatilidade. Isso fica claro da gente perceber, inclusive nas commodities, porque o petróleo Brent, que tinha começado até o dia numa queda, agora sobe 1,08% aos $101,11 o barril do petróleo. Já o WTI está subindo 1,01%, com o barril cotado a $94,84. Em relação às bolsas americanas, S&P 500 subindo 0,10 agora, depois a gente tem Nasdaq subindo 0,43%. Dow Jones é que cai agora nesse momento 0,35%. Mas aqui no Brasil, expandimos aqui os ganhos e recuperamos os 103 mil pontos, 103.274, 1,03% de alta por enquanto. E no dólar futuro, a gente permanece cravado ali nos 5,28, uma alta de 0,85% na cota da moeda americana. É Local Web que tem disparado aqui na frente, 11,11% de alta. Aí também tem outros papéis aqui muito pontuais do setor de tecnologia. E por falar em tecnologia, Paulo, eu quero até trazer um dado interessante que eu estava dando olhada, e com tudo isso que tem acontecido lá no entorno, todas as atenções se voltando aí para Taiwan, vocês sabiam, né, que lá no setor de semicondutores que a gente já tem enfrentado um sério problema desde o início da guerra lá da Ucrânia, que tem paralisado, inclusive, né, várias fábricas pelo mundo afora. Então, olha só, o setor de semicondutores da pequena ilha lá de Taiwan domina, gente, cerca de 50% do mercado mundial. E algumas áreas mais específicas desse domínio chega a ser de 92%. Inclusive, a própria China depende de Taiwan, né, nessa produção de semicondutores. Ou seja, se essa tensão expande por lá, Paula, é realmente um BO gigantesco que a gente pode ter refletindo aí para o mercado, né? Fora isso, o Ministério da Defesa de Taiwan disse há pouco que os informes da mídia estatal chinesa de que caças chineses Su-35 estavam sobrevoando o Estreito de Taiwan são falsos. Não há sinal de nenhum avião militar chinês em um raio de pelo menos 150 quilômetros à volta de Taiwan, pelo menos é o que tem dito o Ministério de Defesa de Taiwan. A China, a mídia estatal, né, chinesa, vinha afirmando desde mais cedo que caças chineses estavam sobrevoando, mas aí vem então o Ministério de Defesa de Taiwan dizendo que não realmente não existiam Su-35, que são caças chineses sobrevoando por enquanto o Estreito de Taiwan. Mas lembrando que já ficou confirmado por parte do próprio Ministério da Defesa, né, de lá da China, os exercícios militares que devem acontecer entre os dias 4 e 7, né, em torno de toda a ilha de Taiwan. Mais de 6 localidades ali já foram confirmados exercícios chineses, o que pode colocar em risco realmente essa tranquilidade que a gente até então, graças a Deus, tem acompanhado por lá, viu, Paula? Tá certo, Débora. Estamos aí, né, acompanhando, essas são imagens, né, que a gente viu, acompanhou agora há pouco da aeronave, né, que trouxe Nancy Pelosi chegando ali em Taiwan, no aeroporto de Taipei, onde ela já desembarcou. A gente acompanhou, né, toda a ida dela com as comitivas também depois até o hotel, uma grande movimentação, né, não só da imprensa local, mas de, né, vários moradores, habitantes, são 23 milhões de habitantes da ilha ali, né, que também a gente acompanha aqui. Neste hotel especificamente tinha muita gente ali aguardando a chegada de Nancy Pelosi. Eu queria voltar, né, com o professor Marcos Vinícius de Freitas, grande especialista, né, de China, de relações exteriores, aprendo sempre aqui com o professor. Professor, tentando, né, a gente fica aí muito numa tensão por conta até do último conflito que ainda acontece, né, que não terminou, mas que a gente viu muitos ataques bélicos acontecendo. A gente fica muito na questão de uma possível guerra por conta deste conflito, uma guerra balística mesmo, né, bélica ali. Mas num cenário que a gente tem muitas relações, né, comerciais envolvendo os dois países, será que seria possível, de repente, a gente ver um cenário de uma nova guerra fria, não só uma guerra mesmo, né, bélica, mas uma guerra fria mesmo em relação aos termos mais comerciais que envolvem os dois países? Vê só, a gente usa muito o termo Guerra Fria, viu, Paula? Mas vamos lembrar aqui que a situação da China é muito diferente daquilo que você tinha na Rússia. Até por causa dos números, né? Se você pensar, a população da União Soviética nunca chegou perto de ser aquilo que é a população chinesa, e nem houve
este casamento que você tem aí da China com o mundo, né, na questão da produção global. Se você olhar aí em qualquer lugar que a gente tocar, você vai ver coisas que são feitas na China, que foram feitas na China, e que são resultados de uma política adotada pelo governo chinês de começar um processo de crescimento orgânico, mas que lhe permitisse avançar até as mais altas tecnologias, como é o objetivo atual. Não é? Nós sempre nos lembramos do produto chinês como aquele produto ruim, de má qualidade, tudo isso, e hoje em dia você já não pode dizer a mesma coisa, até porque muitas das coisas que a gente usa, altamente sofisticadas, são feitas na China. Então, é muito difícil nós queremos achar que vamos fazer aí um descasamento, vamos ter uma dissociação do mundo com relação à China, por causa desta dependência que foi construída, não por malandragem ou não por uma esperteza dos chineses, mas pelo fato de que o mundo terceirizou basicamente duas coisas para a China. A gente terceirizou ali a questão da poluição, né? A China continental enfrenta ainda os problemas da poluição em razão de se haver tornado aí a grande fábrica do mundo, e também a mão de obra, e a gente acostumou a comprar produtos baratos justamente pelo fato de que os chineses incorporaram aí, numa questão de anos, quase 500 milhões de pessoas na mão de obra global. Isso fez com que o preço dos produtos baixasse. E hoje em dia nós nos acostumamos também, em razão da descartabilidade das nossas sociedades, nós nos acostumamos a trocar os produtos de 2 ou 3 anos, 4 anos. Ninguém imagina ficar com um celular, usando o mesmo celular ou a mesma televisão durante 10, 15 anos, como se fazia no passado. Então, isso é importante porque os chineses são um elemento essencial deste processo que foi importante para eles crescerem, vendendo produtos baratos, mas ascendendo e também fazendo com que os produtos que antigamente eram muito caros passassem a ficar mais baratos também. Eu sempre me lembro que quando você ia comprar uma televisão, era um investimento enorme que uma família fazia. Quando você ia comprar uma geladeira, era um investimento enorme que uma família fazia. E hoje em dia isso diminuiu substancialmente justamente pela queda e pela participação da China dentro desse contexto. Então, não podemos querer achar aí que os Estados Unidos também vão conseguir fazer aquela política de contenção, até porque, e aqui é o último fator importante, existe uma enorme dependência e interdependência da economia chinesa com relação à economia norte-americana e dos Estados Unidos com relação à China. Os Estados Unidos também são grandes compradores de produtos chineses. A China também é uma das grandes compradoras de produtos norte-americanos. Inclusive, este era o objetivo do presidente Donald Trump, aumentar aí a relação comercial entre os dois. E também, e aqui não podemos esquecer, os chineses constituem aí uma importante fonte de recursos para o financiamento da dívida norte-americana. Então, é por essa razão que fica difícil, eu sempre falo, existem muitas viúvas que a Guerra Fria deixou, intelectualmente falando, que querem reproduzir aquilo, mas aquele cenário pós-Guerra Fria é completamente alheio àquilo que nós temos hoje em dia nesta situação da China e dos Estados Unidos e também das relações internacionais. Até porque a China consegue aí, e tem conseguido, aos poucos, construir um sistema, não paralelo, mas um sistema que também tem atraído a atenção do mundo, como o Banco de Investimentos da China, o Banco do BRICS e por aí vai. Então, quando a gente fala de Guerra Fria, a gente vai voltando naquela mentalidade pré da União Soviética e o cenário, nesse aspecto, é bem diferente. E agora, com Daniel Morales,